pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Davi, professor de Física, professor de Matemática, da escola Winston Churchill, aqui de Sertãozinho, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, que são os números complexos, tá? Que já existem aí na matemática há alguns séculos, pelo menos, tá? Que desde que foi necessário utilizar uma nova compreensão, imaginar uns números que pudessem solucionar algumas situações até então incompreensíveis, que não tinham resoluções, tá? Então os números complexos apareceram para contribuir com essa nova matemática. Inclusive, na descoberta dos números complexos, nós dizemos que ele deu origem à matemática moderna, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a entender os números complexos, que inicialmente foram criados para poder solucionar situações que envolviam equações de terceiro grau, pessoal, terceiro grau, tá? Aquela que tem o x ao cubo, né? Mais x ao quadrado, ou mais x, mais algum outro número, tá? Essas equações chegavam em determinados momentos que eram incompreensíveis, que elas não tinham soluções, tá? Mas para que não fique muito complicado nossa aula com equações de terceiro grau, nós vamos utilizar exemplos de segundo grau, que vocês já estão acostumados. Então, são situações que nós podemos utilizar no dia a dia, situações corriqueiras, tá? Então, qual é a nossa situação, problema que vai dar origem à proposta dos números complexos? Vamos lá. Então, situação, problema. Eduarda deseja construir um canteiro, né, de forma retangular, cujo perímetro é 12 metros, ou seja, se eu somar o comprimento de todos os lados desse retângulo, vai dar 12, e que possua uma área de 10 metros quadrados. Então, se eu fizer base vezes altura, tá? Eu vou ter o resultado de 10 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse lado aqui de x. Então, esse também é x, ele tem o mesmo comprimento, né? Esse lado é y e esse lado também será y, ele tem o mesmo comprimento. Como é que eu vou calcular a minha área? Bom, base vezes altura. Então, eu vou colocar aqui o y vezes x, ou x vezes y. Isso tem que dar 10 metros quadrados. E como é que eu calculo o perímetro? X mais y mais x mais y. Então, eu vou ficar com 2x mais 2y. Isso tem que ser igual a 12. E esse 12 aqui vai ser 12 metros. Tá bom? Só para colocar uma unidade de medida. Ou seja, x vezes y igual a 10. E 2x mais 2y igual a 12. Tá bom? Tá bom. Vamos continuar então. Vamos modelar a nossa solução agora, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó? O que eu fiz ali em cima, ó, coloquei a área, né? X vezes y vai ser igual a 10, tá? E o perímetro 2x mais 2y vai ser igual a 12, tá? Como eu tinha dito para vocês. Simplesmente eu coloquei aí uma formalidade matemática apenas. Fazendo isso, pessoal, eu vou criar duas equações, tá? Ou seja, a primeira que corresponde à da área, tá? E depois a segunda que corresponde ao perímetro. Então, eu vou chamar de equação 1 e de equação 2, tá? X vezes y igual a 10 e 2x mais 2y igual a 12. Tomando a equação 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2x, ó, se ele está somando, ele passa para cá, subtraindo. Então, eu vou tirar o 2x de um lado, eu tiro o 2x de outro. Uma igualdade, uma balança, né? Eu vou ficar com 2y igual a 12 menos 2x. Tá bom. Eu posso dividir essa equação toda, tá vendo? Eu posso dividir essa equação por 2, ó, tá? São todos números que são divisíveis por 2. Então, bom, y dividido por 2, 2y, perdão, dividido por 2 é y. 12 dividido por 2 é 6.
e menos 2x dividido por 2 é x. Então, ó, eu vou encontrar de forma reduzida, ó, o que eu consegui reduzir foi isso daqui, ó. Y igual a y igual a 6 menos x. Bom, então eu isolei o valor do y. O que eu vou fazer? Eu isolei na segunda equação, eu vou substituir isso aqui na primeira equação, né? Tá? Vou substituir na primeira equação. Na onde que eu vou substituir isso, pessoal? No lugar do y, tá? Então, vamos lá. Na onde tem y, eu vou colocar 6 menos x. Tá aqui, ó. X vezes, não era y? Então, eu coloquei 6 menos x, igual a 10. Faça a propriedade distributiva, ó, tá? X menos x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. 6 vezes x, 6x. E o 10 estava do outro lado aqui, né? Ó. Positivo. Se eu passar ele para cada igualdade, ele vai passar negativo, tá? Então você observa que eu fiz uma equação de segundo grau, pessoal, que nós sabemos como resolvê-la, tá? E a gente vai resolver de uma forma diferente, tá bom? A gente vai resolver de uma forma que nos proporcione calcular a área, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quais são os coeficientes, quais são os termos dessa equação aqui? Eu tenho que uma equação de segundo grau, eu tenho que ax ao quadrado mais bx mais c, isso aqui é igual a zero. É assim que nós aprendemos que é o formato de uma equação de segundo grau, de grau 2, tá? Então, quem corresponde ao A? Eu tenho que é o menos 1. Quem corresponde ao B? Eu tenho que é o 6. E quem corresponde ao C é o menos 10. Eu posso pegar essa minha equação aqui, pessoal, deixa eu trocar a cor da minha caneta. Tá, vamos colocar um azulzinho aqui, ó. Tá? Eu posso pegar essa equação que eu estou fazendo um quadrinho em cima dela, tá? E eu posso multiplicar toda essa equação por menos 1, tá? Então eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Para quê? Para que eu fique com um A positivo aqui. Eu já vou explicar por que eu quero fazer isso, tá? Então, menos 1 vezes x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado. Menos 1 vezes mais 6x, menos 6x. Menos 1 vezes 10, vezes menos 10, eu tenho mais 10, tá? E menos 1 vezes 0, eu tenho 0. Simplesmente o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer no outro. É uma igualdade, então eu tenho que manter esse equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, tá? Continuando, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse mais 10 aqui, ó, e eu vou voltar ele, tá, para o outro lado. Então, ele vai voltar como menos 10. Dá para ficar dessa maneira aqui, ó, tá? X ao quadrado menos 6, ó. X ao quadrado menos 6 é igual a menos 10. Era mais 10 igual a 0, passou para o outro lado, passou negativo. Tá bom. E eu vou perceber, pessoal, que esse x ao quadrado menos 6x, na verdade, ele é x menos 3 ao quadrado. Ô, Davi, tudo bem, eu até consigo ver, mas eu vou provar para vocês, ó. X menos 3 vezes x menos 3. Vou fazer a distributiva, viu? Eu tenho x vezes x, x vezes 3. Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x, tá? Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 é mais, né? Menos com menos é mais 9, tá? Isso aqui vai ser igual a menos 10, tá bom? Menos 10. Eu tinha, pessoal... agora vamos fazer o seguinte, ó. Antes de voltar lá na equação, antes de voltar na equação,
você vai fazer o seguinte, ó, menos 3x com menos 3x, eu vou obter x ao quadrado menos 3 com menos 3, menos 6x, mais 9, tá? Igual a menos 10, tá bom? Só que agora você vai perceber o seguinte, vou trocar a cor de uma canetão, vou voltar numa cor para não misturar. Você percebe, ó, isso aqui é igual a menos 10, tá? Se eu passar para cá, pessoal, ó, tá? O menos 10 ele vai passar positivo, tá? Então eu vou ficar com 19 aqui, ó. Mas como é que eu posso escrever, ó, para que eu consiga ficar, tá vendo? Com esse x ao quadrado menos 6 aqui, ó, para que eu possa ficar dessa maneira, eu posso fazer o seguinte, quer ver, ó? Como é que eu tinha essa equação antes? Ó, que era assim, ó, x ao quadrado menos 6 mais 10, não é? Como eu tinha aqui em cima, ó, x ao quadrado menos 6 mais 10. Você percebe que você pode escrever esse 10 aqui, ó, como 9 mais 1. Então, peraí, eu posso escrever essa equação aqui, ó, porque eu tenho que, ó, um trinômio perfeito, né, mais, ó, ficaria da seguinte maneira. Então, para que eu possa respeitar essa igualdade aqui, ó, tá? Que eu tenho aqui em cima, eu não posso inventar número, eu não posso criar número. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, tá? Eu vou pegar e escrever da seguinte maneira, ver se você concorda comigo. X ao quadrado menos 6x mais 9, que eu achei, mais 1, igual a 0. Pronto. Fiz o seu 10 aparecer ali em cima, né? Como assim fiz o seu 10, Davi? Deixa eu trocar de caneta aqui. Tá? Olha aqui, ó. Você concorda comigo agora que voltou? X ao quadrado menos 6x mais 9 mais 1 mais 10 igual a 0. Então, pessoal, eu posso escrever, tá vendo? Essa igualdade aqui, ó, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente não ficar, para não misturar os cálculos. Tá? Então, ó, como é que eu posso escrever essa equação? Eu sei que isso daqui, ó, tá, ó, isso daqui ficou o seguinte, x menos 3, tá, elevado ao quadrado, mais 1. Não é verdade, pessoal? Ó, não inventei número nenhum, só estou escrevendo essa equação de cima aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0 de uma outra maneira. Isso aqui igual a 0. Logo, eu vou passar esse 1, tá? Para cá ele passa negativo, então eu vou ter que x menos 3 ao quadrado é igual a menos 1. O que quer dizer isso, pessoal, tá? Isso é uma implicação, uma coisa muito importante para a gente começar a entender, o problema por nós criado, tá? X menos 3 ao quadrado igual a menos 1. Você sabe que no quadrado, tá? Aqui no quadrado eu tenho lado vezes lado para mim calcular a área. Se eu estou falando de x menos 3, eu estou falando que um quadrado de lado x menos 3, tá? Tem uma área igual a menos 1, tá? Porque é x menos 3 ao quadrado não é x menos 3 vezes x menos 3, tá? Isso aqui não é lado vezes lado de um quadrado, ó, são duas partes iguais. Eu estou falando que vai dar menos 1. Que curioso, né, pessoal? Quadrado com área negativa. Então, existe algum quadrado com área negativa? Olha só o que eu tinha feito na situação anterior. Toda aquela nossa equação de segundo grau lá, que começou lá do retângulo, nos remete a dizer o seguinte, que eu tenho um quadrado x a menos 3 e x a menos 3 de lado. E eu vou ter uma área igual a menos 1. Matematicamente, isso foi possível. Mas existe algum quadrado com área negativa? Será?
É certo que não, pessoal, tá? Na prática, isso não vai acontecer, tá bom? Que problemão, né? Então, no conjunto dos números reais, a equação x menos 3 ao quadrado igual a menos 1 não tem solução, porque não existe x real, tá? X é pertencente aos reais, tal que x a menos 3 é igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Da onde saiu isso aqui, Davi? Ó, você não tem quadrado aqui, ó. Você passa esse quadrado como sendo raiz, né? Então vai ser mais ou menos a raiz de menos 1, tá? Que não vai existir. Mas existiria algum conjunto no qual tal solução seria possível? Como resolver a equação? Vamos descobrir juntos consultando a história da matemática, tá? Que vai nos levar lá para Veneza, tá? E falar do Niccolo Tartaglia. Tartaglia, pessoal, aproximadamente 1500 a 1557, tá? Ele foi um autor de uma fórmula geral para resolver equações do tipo, né, x ao quadrado mais px igual a q, com p e q reais, mas não chegou a publicar a sua obra, tá? E é interessante você estudar sobre a vida de Tartaglia. Tartaglia queria dizer gago, tá? Ele tinha um problema na sua face que, quando jovem, ele foi atacado por um soldado numa invasão lá, e lá na Europa, no país dele, em Veneza, né? E lá ele teve um problema muito grave na mandíbula, tanto é que ele achou que morreria, né? Eu acho que ele tinha 12 anos, depois vou verificar certinho a história da matemática, mas ele achou que ele morreria. Tanto que a mãe dele, né, ele já não tinha o pai era um carteiro muito respeitado lá, entregava correspondências, o que a gente chamaria de carteiro hoje, né? E foi assassinado, deixou a família na miséria, e ainda por cima ele sofreu esse acidente. Aí, acidente não, né? Foi causado por um soldado que agrediu ele. E machucou demais, tanto é que a mãe dele teve que lamber as feridas dele para poder tentar salvar, e ficou muito deformado. Então diz que ele deixava a barba crescer para tentar esconder essas imperfeições, e ele teve muito problema de fala devido a esse problema na mandíbula, esse grave ferimento na mandíbula que ele teve. Tá? Então é interessante você estudar a história dele, porque não foi nem um pouco fácil, né? E o Jerônimo Cardano, né, naquela época eles faziam como se fosse um desafio, né, para testar as habilidades intelectuais e matemáticas das pessoas, né? O Tartaglia era um gênio, o Cardano também foi muito importante para a matemática, né? E tanto que o Cardano implorou por Tartaglia, implorou mesmo, né? Falou, pelo amor de Deus, me fala como se resolve equações cúbicas, né? Uma coisa muito difícil naquela época. E dizem que o Tartaglia, ele no começo não quis falar, mas depois falou, eu vou te contar, mas você não fala para ninguém. Mas o Cardano acabou publicando um livro, né? E com apenas ele insinuou, falou do Tartaglia, né? Ele citou pelo menos uma vez só, mas acabou levando o crédito, né? Hoje nós sabemos que foi o Tartaglia que calculou, fez essa grande fórmula que a gente vai ver mais à frente aí, mas o Cardano acabou se apropriando, né? Apropriando dessa fórmula e passou na sua publicação como se fosse dele, tá? Rafael Bombelli deu continuidade à fórmula publicada por Cardano, e, usando o que chamou de ideia louca, considerou a raiz quadrada de menos 1 como um número imaginário, tá? Você vê que ele é um pouquinho mais à frente aí, mas praticamente na mesma época que eles, né? O Bombelli, ele começou a divulgar, né? E um cara chamado Leonhard Euler, tá? Que foi um dos matemáticos mais prolíficos que existiram na época, né? Naquela época lá, e praticamente quase todas as publicações matemáticas eram do Euler na época, tanto que ele conseguiu o feito de 866 entre livros e artigos publicados para a época. Tudo que você encontra, né, nesse século aí, nessa época, é relacionado ao Euler praticamente, né? E ele foi, eu estou citando ele, que ele foi a primeira, né, pessoa, né, que usou pela primeira vez a letra I para representar a raiz quadrada de menos 1. Nós já vamos falar já o que é isso, tá? E o Carl Friedrich Gauss
também foi um brilhante físico, tá? Um pouquinho metido, né? O Gauss era o príncipe da matemática, né? O cara é extremamente brilhante, brilhante mesmo. Tanto que a equação de Gauss que nós utilizamos na ótica até hoje praticamente se manteve inalterada desde os escritos, né, originais do Gauss. Tem os diários do Gauss que utilizam 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' até desde aquela época. Então nós utilizamos os mesmos símbolos utilizados por ele. Ele, no caso, ele amplificou, né, a aceitação desse símbolo e criou a expressão número complexo. Então essa expressão aí são números complexos, é atribuída a Gauss, tá? E ele difundiu assim largamente, tá, esse conceito de números complexos, tá bom? As equações do segundo grau surgiram há cerca de 1700 anos antes de Cristo e, quando apareciam raízes quadradas de números negativos, concluía-se que o problema não tinha solução. Isso era difícil de acontecer, porque na maioria dos problemas eram formulados a partir de uma situação concreta. Então a gente não ficava criando números, testando equações, a gente pegava um problema real, você colocava lá, modelava matematicamente aquele problema e com certeza, né, já que era um problema concreto, uma situação concreta, isso daí ia ter um resultado real. Então não tinha muito problema de encontrar números negativos e quando encontrava, falava, o problema não tem solução, tá? O que realmente motivou a ampliação do conjunto dos números reais foram as resoluções das equações do terceiro grau, como eu disse para vocês, em que apareciam raízes de números negativos. Então, você percebe, 1700 anos antes de Cristo já tinha equação de segundo grau, cara. Então você não reclama de aprender agora, porque isso sempre existiu, tá? Existe há muito tempo. E esse conceito esses problemas surgiram nas equações de terceiro grau, tá? Isso a partir aí de Tartaglia e Cardano, tá bom? Essa é a fórmula original de Cardano-Tartaglia, né? A gente sabe que é do Tartaglia e o Cardano surrupiou, né? Isso ele pediu, né? Ele pediu emprestado e não devolveu, tá? Para determinar as raízes da equação do tipo y ao cubo mais m vezes x mais n, tá? Então, ó, onde está o y nessa equação? Tá aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de menos n sobre 2 mais raiz de n ao quadrado sobre 4 mais m ao cubo sobre 27, mais raiz cúbica de menos n sobre 2, menos raiz de n ao quadrado sobre 2 mais m ao cubo sobre 27. Nós não costumamos deduzir, mas existe a possibilidade sim de deduzir e encontrar esse resultado aqui, tá? Para a fórmula de Cardano-Tartaglia, tá bom? É possível você deduzir e você chegar nesse resultado aqui, tá bom? Só que nós não vamos fazer isso agora no ensino médio, tá? Não nos cabe neste momento deduzi-la, tá bom? Mas só para você saber qual é a fórmula de Cardano e Tartaglia, que ela comumente no resultado tinha uma raiz de um número negativo. E isso era um problema muito, muito grande, tá? Então, o que aconteceu? No final do século XVIII, no início do século XIX, os matemáticos como Tartaglia, Cardano e Bombelli, tentando resolver problemas relacionados a equações cúbicas, enfrentaram problemas semelhantes ao que vivenciamos agora. Como determinar a raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, para responder essa pergunta, foi preciso ampliar o conjunto dos números reais, tá? Foi preciso ampliar, tá, esse conjunto aqui, pois não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 10, por exemplo, tá? Se eu vou multiplicar um número ao quadrado, vamos colocar o 25, tá? Se eu colocar menos 5 vezes menos 5, eu vou obter 25 positivo, tá? Agora, se eu fizer 5 vezes 5, eu também tenho 25. Então, eu digo que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, tá? Então, quando eu falo de raiz quadrada, eu estou falando de dois números iguais. Se é menos o 5 vezes menos 5, 5 vezes 5, tá? Eu não posso falar que menos 5 vezes 5 vai dar menos 25, mas aí não é quadrado, tá? Eles não são iguais. Então, nenhum número real elevado ao quadrado vai resultar no número negativo, tá? No caso, não pode dar menos 10 aqui como exemplo.
O que diz a história da matemática? Bombelli tentou encontrar regras para trabalhar com raízes quadradas de números negativos. Ele chamava esses novos números de fictícios, impossíveis, místicos e imaginários. Você imagina quantos nomes os números imaginários já tiveram, né? Então ele resolveu chamar a raiz de menos 1 como um número qualquer, imaginário, um fictício, né? E usando as mesmas regras já conhecidas na álgebra elementar, deu partida para a ampliação do conjunto dos números reais. Olha que interessante, pessoal. Ó, carinha aqui, ó. A matemática é uma construção humana, tá? Eu gosto de dizer que a matemática, né, é a linguagem da natureza, mas a forma da gente expressar essa linguagem são os números. Você imagina assim, que eu estou resolvendo um problema aqui, eu estou falando com vocês em português. Um americano vai resolver esse problema em inglês, tá? Um japonês vai utilizar isso em japonês, então, mas a gente vai encontrar no mesmo resultado. Se existir, eu sempre digo o seguinte, se existir um povo fora da Terra, ele vai encontrar essas proporções e relações, mas com uma outra linguagem, tá? A natureza é matemática, mas esses números que nós utilizamos, tá? É a língua, é a nossa língua humana para expressar a natureza. Eu acredito que se houver, né, se existir, né, outros povos aí para além do universo, eles também vão ter uma linguagem própria de fazer esses cálculos aqui, quem sabe até uma linguagem muito mais avançada, né? Mas isso são especulações. Então a matemática é uma linguagem criada por nós para poder falar a língua, né, da natureza e poder resolver alguns problemas. E a gente sabe que funciona muito bem, tá? Então, em 1777, Leonhard Euler utilizou pela primeira vez a letra I para simbolizar raiz de menos 1. Então, pessoal, olha que interessante isso daqui, ó. Se eu tenho que I, ele falou que é raiz de menos 1, então o que eu faço aqui, pessoal? Se eu elevar esses dois lados ao quadrado, tá, ó, colocar I ao quadrado igual a raiz, tá, de menos 1 elevado ao quadrado, ó, o quadrado eu corto com a raiz, eu vou obter a seguinte relação, que I ao quadrado é igual a menos 1. Olha que legal, cara, você tirou, tá, a raiz de menos 1, que não existe, você colocou alguma coisa que não existia, colocou dentro da realidade. A parte mais bonita dessa matéria é essa parte aqui, ó. Porque você pega uma coisa imaginária, a raiz de menos 1 que não existe, e você faz ela existir, você traz ela para o mundo real. Então, raiz de menos 1 não existe. Então eu chamei de I. Mas I ao quadrado existe e é igual a menos 1. Tá? É a parte mais bonita que eu acho dessa matéria. Essa representação permite a solução de equações para as quais em R não havia solução, como a equação obtida, né, por Maria Eduarda, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos tentar concluir a resolução da equação obtida por Maria Eduarda. Paramos no seguinte impasse, ó. Tá, nós paramos, só apertar aqui para aparecer todos os ícones, né? Então, ó, nós paramos que x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de menos 1, tá? Então, se a gente for escrever isso na forma, né, do número, então o que significa raiz de menos 1, tá? É igual a i, né? Então, como tá aqui, ó, mais ou menos i. Fazendo como Euler, ou seja, chamando i ao quadrado de menos 1, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, quer ver, ó? Só aparecer todos os... Isso, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? Se x menos 3, ó, é igual a mais ou menos i, então eu vou obter que x igual a 3, tá? Então, se x, ó, vai ficar 3 mais i, e x igual a 3 mais i, e x duas linhas igual a 3 menos i. Então, simplesmente, ó, eu passei esse 3 para cá, tá? Ele passa positivo. Então, eu vou ter uma situação que ele vai somar o i, e eu vou ter uma situação que ele vai subtrair do i aqui, tá bom? Então eu vou ter um seguinte conjunto solução aqui, que eu vou ter 3 menos i e 3 mais i, né? E agora que a equação está resolvida no conjunto C dos números complexos, né? Maria Eduarda vai conseguir construir o canteiro, pessoal? Será que isso é possível, né?
Eu tenho uma solução aqui imaginária para o problema dela. Será que ela vai ter uma solução real? Como já sabíamos, as soluções que acabamos de encontrar para esta equação não são números reais, pessoal. Então ela não vai conseguir fazer daquela maneira, porque eles não são números reais, tá? Mas então, como chamar esses novos números, né? Conjunto dos números complexos, tá? Então, não são números reais, eles não existem, são números imaginários, tá, pessoal? Então, eu não vou conseguir fazer, ela não vai conseguir montar com esses números aí. Eles não são reais, tá bom? Carl Friedrich Gauss foi quem atribuiu este nome aos números imaginários, né? Os números fictícios, tá bom? Números de ficção científica aí. Então, nós temos um conjunto novo. Tem os naturais, tem os inteiros, tem os racionais, tem os irracionais, que todos eles, o que é o irracional? O número π, né? Logaritmo neperiano, tem outros números irracionais aí que não tem, não tem fim, né? Como π, né? Se você vai dividindo lá os números, eles não terminam nunca, né? E eles não têm eles não são periódicos, né? Como se diz. Então, mas eles são reais, tá? Eles existem, tá? Todos eles fazem parte dos números reais, tá? E os complexos, pessoal, nós vamos montar um novo conjunto, tá? O conjunto dos números complexos, tá? E onde nós vamos usar esses números, né? Hoje nós não vamos entrar muito a fundo nisso, mas os números complexos deram grandes contribuições para o avanço da engenharia, tá? Inclusive, nós dizemos que eles foram a base, né? No início da física quântica, se utiliza muito os números imaginários, né? E a modelagem de circuitos elétricos, o movimento de líquidos e gases ao redor de obstáculos, o cálculo da força de sustentação nas asas de um avião e o estudo da interferência em linhas de transmissão de energia e telefonia. São alguns exemplos de aplicações desses números. Só neste momento a gente não vai se aprofundar nisso, a gente não faz isso no ensino médio, tá? Mas eles são muito úteis, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um exercício aqui para a gente finalizar. Sei que eu falei bastante nessa aula, mas é que eu queria explicar detalhadamente, né, esse tema, né? A gente vai pegar um exercício que está presente no caderno do aluno agora, para que a gente possa resolver esse exercício, tá? Só um minutinho, já estou pegando o número aqui, o exercício aqui, né? Então vamos lá, vamos falar, está presente no caderno do aluno. Vamos supor que eu tenha i elevado à quarta mais i elevado à nona menos i elevado à sexta. Então, isso está presente no caderno do aluno, esse exercício aqui. Como é que eu vou resolver esse tipo de número? Vamos partir do princípio que nós sabemos que é i ao quadrado, isso é igual a menos 1. Então, nós vamos escrever esse i à quarta aqui, ó, de uma maneira diferente. Deixa eu trocar meu canetão. Tá? Em vez de eu escrever i à quarta, você concorda que eu posso escrever ele assim, ó, i elevado ao quadrado, tá? Ao quadrado, não é? I elevado ao quadrado, mais i elevado à nona. Eu vou escrever assim, quer ver, ó? I elevado à oitava vezes i elevado a 1, não é? Se eu estou multiplicando aqui, ó, são bases iguais, eu vou somar os expoentes. Então, por que eu estou fazendo isso? Para mim deixar esse expoente aqui par, tá? I elevado a 1 é i, né? 1 mais 8 vai dar i elevado a 9. Menos, bom, então eu vou escrever o 6, ó, da seguinte maneira, ó. I ao quadrado elevado ao cubo, não é? Porque, ó, eu multiplico, quando eu tenho potência de potência aqui, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4. E 2 vezes 3 vai dar 6. Legal, né? Olha que interessante que eu cheguei aqui no meu problema. Vamos resolver ele aqui embaixo então. O que significa i ao quadrado? Nós sabemos que i ao quadrado significa menos 1. Então, ó, eu vou colocar aqui, igual a menos 1 QI ao quadrado, elevado menos 1 não é i ao quadrado, só substituir elevado ao quadrado, mais o i elevado à oitava, eu também vou escrever como i ao quadrado, porque eu sei quanto vale, né? Então eu vou obter que i ao quadrado elevado
a quarta, vezes I elevado à primeira potência. Ó, simplesmente 2 vezes 4 é 8. Eu volto para essa situação aqui. Menos o I ao quadrado, ó, eu já sei que esse valor aqui é menos 1, tá? Vezes menos 1, né? Elevado ao cubo. Que vai me dar a seguinte proposição. Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então eu vou obter que 1, né? Positivo, mais, tá? I ao quadrado é menos 1, tá? Então, e esse menos 1, pessoal, tá? Ó, aqui vai ser menos 1. Ele vai estar sendo elevado a um expoente par. Então, ele vai ficar mais 1. Só que não se esqueça que você está multiplicando por I. Então, vai ficar 1, que vai ficar positivo, né? Vezes I. Ou somente I, né? 1 vezes I é I. Menos, tá? Eu tenho aqui um número, tá? Esse número aqui, ó, ele é negativo e está elevado a um expoente ímpar. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Então, vai ser menos 1, tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Ó, menos vezes menos, eu tenho mais. Então, vai ficar 1 mais. 1 vezes I, é só I, né? Mais com, menos com menos, vai ficar mais 1. Então, isso vai ser igual, ó, 1 mais 1, soma a parte real, 2 mais I. Tá aqui o nosso resultado. Tudo bem, pessoal? Desculpa prolongar bastante essa aula. Na outra aula a gente vai fazer mais exercícios, tá? É que eu precisava dar uma introdução mais profunda, né? E mais completa sobre os números complexos, tá? Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, tá? E também esse vídeo vai estar postado no Google Classroom e também no Facebook, tá? Desculpa ser uma aula longa, mas eu precisava aprofundar esse tema. Um grande abraço para vocês. Nas outras aulas vai ser só de resolução de exercício. Beijão, gente.